Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Começo o vídeo hoje agradecendo Pedro Rego. Mais uma vez agradeço ao Rego, mandou para nós uma Wind Raider Origins da Mattel para nós sortearmos, fazermos alguma brincadeira aí em breve aí pelo nosso canal, junto ao YouTube, junto aos nossos inscritos, as pessoas que nos acompanham. Então, se vocês querem ganhar uma Patrulha do Vento, já postem aí, já digam como devemos fazer, como vocês sugerem que a gente faça esse jogo, essa brincadeira. Bom, aqui no canal a gente sempre fala muito dos quadrinhos dos anos 90, de figuras que gostaríamos de ver pela Iron, pela Koto, pela McFarlane e outras dos anos 90, e a gente sempre cita muito aqui a morte e o retorno do Superman, né? Que até hoje, apesar de ter saído nos anos 90, no final dos anos 90, ainda tem grandes desdobramentos nas histórias de hoje, personagens que ainda existem hoje, até filmes que saíram recentemente abordando vamos falar assim, algumas coisas, alguns elementos dessas histórias da morte e o retorno do Superman. Eu tenho que fazer um desabafo aqui, eu estava ansioso para ver essas figuras que a gente vai comentar, esses personagens pela Aero Studios, que colocou algumas aí em votações recentes, chegou a lançar alguma coisa, mas essas votações durante os insights aí sempre me desapontam, né? Me decepcionam bastante. Pode ser que eu seja diferente, meu gosto seja diferente das outras pessoas, mas eu tenho a grande impressão que quem vota não é quem compra, as pessoas votam pela brincadeira do voto e tal, e a hora que lança a figura eu não sei se realmente compram, especialmente agora com os preços do jeito que estão. Então, esse ano aqui, 2022, eu tenho grandes expectativas, ou de ver anúncios pela Iron Studios, apesar do que eu falei, ou até mesmo pela McFarlane, pela Batfarlane Toys, que tem lançado algum Superman. Para quem não leu, especialmente o Retorno do Superman, ou não lembra, eu trouxe aqui os meus quadrinhos e queria comentar um pouco desses personagens que eu queria ver, ou pela McFarlane ou pela Iron Studios. Talvez mais pela McFarlane pelo preço, não sei, mas pela Iron teria talvez... E a Iron já lançou o seu Apocalipse, e já lançou o seu Superboy, que tem esse traço aqui, vamos falar, é o Superboy, o clone, lembra a novela O Clone? É mais ou menos isso aí. Nos anos 90 tinha muito essa história do clone, né? De personagens clonados. Mas aqui eu tenho duas edições, se vocês não leram isso aqui, vocês estão perdendo, você que é fã da DC, fã de Superman, isso aqui é muito legal, já saiu em diversos formatos aí. Então é a morte, esse aqui é da Panini, tem a morte do Superman 1 e 2, que abrange a morte do Superman, funeral, que chamava aqui, eu lembro quando saiu pela Abril, funeral para um amigo, mas é funeral para o Superman, e o retorno do Superman. Para quem lembra, ou para quem não lembra, ou para quem não viu, lembrando que o vilão Apocalipse, o monstro Apocalipse, surgiu, era um vilão totalmente desconhecido, um monstro desconhecido, que surgiu aí do fundo do planeta Terra. Até aí, depois a gente ficou sabendo da origem dele lá na frente, mas até aquele momento, quando se leu, ou quando saiu, era um vilão, um monstro totalmente desconhecido. A morte do Superman passou até na televisão, anunciando a morte do Superman. Isso era um evento... os mais espertos não acreditavam que o Superman ia morrer, a grande maioria sabia que ele ia voltar, mas eu ali com meus 17 anos, 16 anos, realmente acreditei que era o fim para o Superman. Então é um vilão que surgiu do fundo da Terra, ele dá um coro, mas assim, ele acaba com a Liga da Justiça daquele momento, que era aquela Liga da Justiça mais cômica, né, com Guy Gardner, Gelo, Fogo, Besouro Azul, Gladiador Dourado. Besouro Azul, que vai sair pela Aero Studios, ganhou a votação, fica em coma, fica no meio da batalha. O Gladiador Dourado, que perdeu para o Besouro Azul, perde o seu uniforme, né, que é a origem que tem, que é o que dava os poderes, super força, o raio, etc. A Fogo, que era uma personagem que disparava fogo, assim como o seu nome, ela fica praticamente sem poderes. E o Bloodwind, que a gente depois descobre que é o Ajax,
também fica ali numa situação muito complicada. Então, o Apocalipse, quando ele aparece, ele dá um couro em todo mundo. E já também cria um certo ranço porque ele mata o passarinho na mão e mata o viadinho também estrangulado. Então, mas é um monstro enorme e realmente, naquele momento, era um monstro que até encontrar com o Superman, a gente fica, na leitura, fala assim, cara, esse cara mesmo realmente vai dar trabalho. Então, aparece o Superman passa o resto dos quadrinhos aí brigando com ele, é uma briga sangrenta, feia, e ela vai acabar em Metrópolis. A Iron Studios chegou a lançar uma peça 1:6, um diorama 1:6, que está o Superman brigando com o Apocalipse. Então foi o primeiro Apocalipse que a Iron Studios lançou. Primeiro diorama, se eu não me engano, 1:6 da DC, baseado na arte do Ivan Reis, que a Iron Studios lançou, e retrata, é claro que com uma releitura, essa batalha final, até aquele momento, entre o Apocalipse, Doomsday e o Superman. E os dois num golpe simultâneo, os dois caem mortos. E a gente depois descobre que não tão mortos assim, mas os dois caem no cansaço final da batalha, isso é, Superman se sacrifica para salvar Metrópolis. Até aí tudo bem, a maioria das pessoas já sabe, a gente viu também a morte do Superman no filme Batman vs Superman, BVS, um Apocalipse muito porquinho, parece um troll da caverna. Apocalipse também deu as caras no seriado Smallville, também de forma bem ranheta. E a Iron Studios lançou também um Apocalipse 1:10 exclusivo de uma CCXP, com 2 cabeças que eu tenho aqui. E retrata um pouco esse primeiro número, né, ou essa primeira parte, onde o Apocalipse, quando ele sai da Terra, ele sai lá num traje de contenção e sai arrebentando com tudo. Na peça da Iron Studios a base tem elementos do Superman, do laço da Mulher Maravilha, do Batarangue, coisa que não acontece nessa história. Lembrando que a Liga da Justiça que enfrentou o Apocalipse era aquela liguinha mais cômica. E o Batman, que fazia parte dessa liga, não participa da batalha porque ele está tendo problemas lá durante a queda do morcego. Ele está sendo quebrado pelo Bane. E foi uma outra história simultânea que estava saindo mais ou menos simultaneamente aqui no Brasil e lá fora também. Então, quando o Superman morre, 4 Superman aparecem alegando ser o Superman verdadeiro. Então, o primeiro deles é o Superboy, que a gente viu agora que foi lançado pela Iron Studios lá fora e provavelmente deve sair aqui no Brasil, que ele alega ser o Superman, depois só é chamado pelo Superboy. Um segundo, que é o John Henry Irons, que é o negrão lá com a armadura, que também teve um filme com Shaquille O'Neal, meu Deus do céu, um lixo, mas no começo ali se alega que talvez seja o espírito do Superman ali. Terceiro, o Superman, o último filho de Krypton, o Superman com um visor, que depois a gente vai chamar de Erradicador. E por último, o meu preferido, o Superman, o Super Cyborg. Então, os 4 alegam ser o Superman inicialmente. Então, depois se descobre que o Superboy é um clone do Superman que foi acordado prematuramente. Então, por isso que ele não chegou à idade do Superman quando morreu. Então, ele é um garotão. E ele também não é totalmente um clone do Superman. Lembrando que o Lex Luthor também tentou clonar o Superman no passado e não deu certo. Eles não conseguem repetir a cadeia de DNA do kryptoniano, e que originou o Bizarro, que também muitos conhecem aqui. Então, o Superboy é um clone do Superman, mas não usa totalmente a cadeia de DNA lá do Superman. Ele é uma soma. Depois a gente descobre lá na frente que era o diretor Westfield do Cadmus. Depois mudaram um pouco a origem, tem um pouco, é uma soma do Lex Luthor com o Superman, mas ele tem poderes diferentes porque colocaram uma áurea lá de telecinese. Ele não tem a visão de calor, mas é um personagem que está saindo aí pela Iron Studios, infelizmente sem o óculos redondinho, mas com a jaquetinha toda. O Aço, que perdeu para o Superboy na votação do Inside, é só uma pessoa debaixo da armadura. É um personagem muito legal que depois fez parte da Liga da Justiça lá na frente. O terceiro, que a gente chama agora de Erradicador, ele nada mais é que vamos falar assim, um backup de Krypton. É uma essência de energia
que rouba o corpo do Superman lá do mausoléu, leva lá para a Fortaleza da Solidão e usa o corpo do Superman dentro de uma matriz para captar a energia do Sol para ele poder se alimentar, vamos falar assim. E ele usa a massa até do mausoléu. O mausoléu até na história é interessante, diminui um pouco de tamanho porque ele não consegue entrar no corpo do Superman. Então ele usa o corpo do Superman como captação de energia. E o último, o Super Ciborgue, que a gente descobre que é um grande vilão da história. Ele quer destruir o planeta, ele quer se vingar do Superman, porque ele tem uma origem muito parecida com a do Quarteto Fantástico, que deu errado. Então o corpo dele morre e a mente dele entra em sistemas elétricos e eletrônicos, metálicos, etc. Então a mente dele vai parar dentro da matriz que trouxe o bebê do Superman, ele fica viajando pelo espaço, então com isso ele consegue o DNA do Superman e volta como se fosse um exterminador do futuro, alegando que era bonzinho e tal, se junta ao Mongo e destroem Coast City e depois vão para Metrópolis. Então esses 4 Superman, nesse arco que é muito, muito legal, que eu gosto demais dos anos 90, eu queria muito ver isso ou pela Iron ou pela McFarlane. A gente teve isso pela DC Direct, que hoje é muito raro e eram figuras bem legais, e também vimos isso pela linha DC Super Heroes, que depois virou DC Universe da Mattel. Então esses 4 Superman são muito importantes, especialmente nessa história Morte e Retorno. E por último, um Superman no uniforme preto. Muita gente fica, o Superman no uniforme preto e não sabe a origem. O Superman no uniforme preto, ele aparece quando, enfim, ele ressuscita, porque o Erradicador deixa ele lá captando energia solar, então ele não morreu totalmente, ele só esgotou a energia do corpo dele, e ele volta sem poderes num traje de contenção, mas um traje de proteção, num tanque kryptoniano, e no uniforme preto ele volta sem poderes para vencer lá o Super Ciborgue. Então, até recentemente a gente fez um vídeo na Iron, tinha uma peça 1:6 lá do Superman no traje preto, levantando a tampa desse traje, a gente até comentou sobre isso, é oriundo dessa história. Então, imagina só esses 5 Superman, seja pela McFarlane ou pela Iron Studios, ia ficar muito, muito legal, especialmente o Super Ciborgue, que depois continua, ele volta, ele se associa ao Apocalipse, dão um coro muito feio no Darkseid, deixa o Darkseid à beira da morte. Depois o Super Ciborgue entra na tropa Sinestro, isso é, ele tem os anéis amarelos, vira vilão lá dos Lanternas Verdes. Então são personagens muito legais e nessa fotografia do retorno do Superman, eu queria muito ver isso, eu queria muito isso na coleção. Até já cogitei em comprar os da DC Direct, alguns são mais caros, mais baratos, mas ficaria muito feliz de ver isso em 2022. Vocês aí nos comentários comentem, vocês leram isso aqui? Leram no passado? Leram recentemente? Também estou viajando demais em ter esses 5 Superman na coleção pela McFarlane, pela Iron Studios? Vocês me digam aí. E digam também o que vocês gostariam muito que fosse anunciado esse ano nesses arcos de quadrinho. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. E eu queria também um Parallax.